Eu sou Thaís Alves, sou formada em psicologia, sou neuropsicóloga, neuropsicopedagoga, também tenho formação em psicanálise, em desenvolvimento infantil e gestão de pessoas. Desde criança eu sempre fui muito interessada no comportamento humano e isso era algo que se destacava em mim. Inclusive eu me relacionava com mais facilidade até com adultos, porque eu sempre tive muito interesse em conhecimento e desenvolvimento mesmo. E eu fui observando no dia a dia, quando eu estava na pré-escola, enquanto os meus amiguinhos brincavam lá no parquinho, eu estava conversando com a professora. Depois de muito tempo nós nos encontrávamos e ela falou: não sei como que eu conseguia me abrir com você. E aí eu sempre tive essa vontade de ajudar o próximo, seja amigos, família, seja quem for. E aí eu descobri que na psicologia isso era possível. Aí tomei essa decisão. Eu sempre considero a mente humana como muito complexa. E eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de procurar conhecimento. Então essa busca sempre me deu mais sede. Então quanto mais eu busco esse conhecimento, quanto mais eu vou me aperfeiçoando, mais eu vou descobrindo esse mundo. E eu fui percebendo também e principalmente que a mente humana comanda inclusive o nosso corpo, questões de doenças físicas, e eu fui me aprofundando inclusive nas doenças psicossomáticas. E quando a gente pensa em doenças psicossomáticas, a gente pensa que o nosso cérebro, a nossa mente não se dissocia do corpo. Então eu comecei a estudar diversas áreas da mente e do corpo do ser humano. Então eu percebo que quanto mais eu estudo, mais maturidade profissional eu vou adquirindo. Antigamente via-se quem buscava uma ajuda dentro da parte psicológica, que a pessoa tinha uma certa fraqueza, sendo que na verdade a pessoa precisa ser muito forte para conseguir chegar em questões muito profundas da vida dela. As pessoas têm algumas crenças limitantes que acabam não permitindo que ela viva uma vida completa. E com a terapia, ela passa a ter uma consciência dessa vida. E quando nós temos consciência, quando nós temos acesso ao consciente, a gente passa a não só sobreviver, a gente passa a viver, né? Então muitas pessoas acabam simplesmente empurrando a vida, deixando a vida acontecer. Quando a gente passa a fazer terapia e começa a olhar para dentro de si mesmo e começa a desvendar esses mistérios que muitas vezes eram vendados e essas vendas caem, a vida se transforma por completo. Então a ansiedade, a depressão, a dificuldade de enxergar o ser humano nessa complexidade que ele é, pensando apenas no sintoma que alguém apresenta, diminui muito o ser humano. E aí quando nós temos essa visão não clara, isso nos faz nos afastar da nossa essência. Então essa busca pela essência, esse aprofundamento dentro de nós mesmos é o que vai trazer a cura da mente, a cura do corpo, porque a partir da cura da mente nós trazemos a cura para o nosso corpo. Então, no consultório hoje, eu tenho muitas, mas muitas queixas de ansiedade. Então, são adolescentes, são crianças que têm acesso a telas por muito tempo, que acabam não vivendo essa vida real. E aí, quando nós trazemos essa resolução para a vida dela, que é olhar para dentro de si, é como se transformasse aquele campo. Então, para sair de onde nós estamos hoje, a gente precisa começar a olhar para dentro de si mesmo e nos aproximar da nossa essência. Aí nós vamos começar a nos curar. Eu tenho diversas histórias que chegam até mim e eu sempre digo para as pessoas que me conhecem, geralmente não me procuram quando está tudo bem, quando tem coisas boas acontecendo na vida, mas sim porque existe uma demanda triste, uma demanda que está levando a pessoa para algo que ela não gostaria de estar. Então, quando eu fui procurada por uma família, um adolescente estava passando por uma situação bem complicada na área de socialização e a família não entendia o porquê. Vinham com aquele jargão de que tem tudo e eu não sei o porquê que está dessa forma. Aí comecei a conhecer esse adolescente, estudar o histórico de vida dele e percebi que ele tinha uma facilidade muito grande na parte cognitiva, ele tinha um vocabulário muito aguçado, mas a dificuldade ali da socialização. E conheci ali o que ele vinha passando, inclusive ele tinha alguns pensamentos bem negativos sobre ele mesmo. Então eu chamei a família e sugeri que nós fizéssemos uma avaliação neuropsicológica com os testes padronizados, que eu tinha algumas desconfianças. Bom, depois desse processo realizado, chamei a família para a entrega do laudo e a família quis que ele estivesse presente junto na entrega.
E quando eu entreguei o laudo, altas habilidades de superdotação com TEA. TEA é o transtorno do espectro autista. E aí, a família ficou muito triste ao mesmo tempo e, na verdade, vivendo um luto, porque não esperava aquele resultado, nunca tinha pensado por este lado. Teve um momento em que esse adolescente começou a chorar e eu falei para ele: fique tranquilo, é agora que nós vamos começar a ter um olhar diferenciado sobre você. Ele falou: Thaís, eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando de felicidade. Porque para mim agora faz sentido uma vida inteira que eu vivia achando que eu era diferente, que eu tinha dificuldades que não se explicavam. Hoje eu sei o porquê eu sou assim e eu estou disposto a ser tratado. Bom, a partir daquele momento, os pais tiveram uma outra visão sobre o próprio filho. Eu fui ao colégio para fazer algumas instruções com o colégio. Ele teve uma aceleração de turma, então ele não se enquadrava na turma em que ele estava. Indo para outra turma, ele já se sentiu mais acolhido e hoje ele vive uma outra vida. Então a terapia veio para auxiliá-lo. O autoconhecimento veio a partir da avaliação. Então, por isso que eu sempre digo, quando algo sai do processo em que nós estamos acostumados e traz sofrimento para o ser humano, faz uma avaliação, faz um acompanhamento para sair da dúvida, porque é esse autoconhecimento que vai nos trazer pontos positivos da vida e vai nos fazer viver essa vida abundante que a gente veio para viver. A psicologia, ela está em constante movimento, porque a mente humana está em constante movimento. A tecnologia vem para nos auxiliar muito e nos esclarecer muitas questões também. Vejo que já caminhamos em diversas questões, em diversos aspectos, principalmente na questão da avaliação. Muitos testes estão sendo desenvolvidos e nós temos acesso. Fala-se muito que antigamente não tinha acesso a esses laudos com facilidade. Hoje nós temos um pouco mais essa facilidade. Então, eu sinto que o ser humano está cada dia mais próximo dessa volta para a essência. Basta ele querer acessar. E eu estou aqui para ser esse canal. Eu estou aqui para auxiliar essas pessoas que estão nessa busca também. Por quê? Porque quando eu olho para dentro de mim enquanto profissional, eu vejo o quanto eu me transformei olhando para dentro de mim mesma, porque partiu de mim também. Então, eu tento traduzir isso para os meus pacientes nas entrelinhas, de forma mais abrangente também com eles dentro da terapia, e eu vejo que isso tem transformado vidas. Então, eu quero que com o meu trabalho eu consiga ajudar o próximo a se aproximar da própria essência, porque quando nós nos aproximamos da nossa essência, nós descobrimos quem realmente nós somos. O que eu diria para Thaís, que iniciou o curso de psicologia? Você não tem ideia da complexidade da mente do ser humano. E o estudo que você está começando a trabalhar dentro de você, a desenvolver dentro de você, essa curiosidade que você tem tão aguçada, pode pôr em prática que esse é o caminho. Você vai ficar tão orgulhosa de você quando você chegar lá na frente, que você não vai pensar em nenhum momento em desistir. Pelo contrário, você vai querer sempre avançar e sempre ajudar o próximo.